Olá, meu nome é Rosângela, sou estudante de Pedagogia da Unisantana e hoje vamos falar sobre os sofistas, que foram grandes filósofos da Grécia Antiga. Mas hoje eu vou falar especialmente de um, que é o Gorgias, que foi considerado um dos mais importantes sofistas daquela época. Sofistas. Os sofistas foram grandes pensadores e cientistas intelectuais, onde eram procurados por jovens com boas condições de vida que os pagavam muito dinheiro para receber seus ensinamentos, para se tornarem bem-sucedidos. Para os sofistas, a verdade é inexistente. O que existia eram opiniões, sendo elas boas, más, melhores e piores, mas nunca falsas e verdadeiras. Os sofistas eram mestres na arte do bem falar e ensinavam a arte da retórica. O período sofista foi relativamente curto, compreendido entre o século IV e V a.C., caracterizado pelo auge da cultura grega. Entre os sofistas destacaram-se Gorgias de Leontini, 487-380 a.C., considerado um dos grandes oradores da Grécia. Aprofundou o subjetivismo relativista de Protágoras, a ponto de defender o ceticismo absoluto. Afirmava que nada existia. Se existisse, não poderia ser conhecido. Mesmo que fosse conhecido, não poderia ser comunicado a ninguém. Gorgias, para fundamentar sua filosofia, toma por base o niilismo, a descrença por razão principal, onde nada existe de absoluto, onde não existe verdades morais e nem hierarquias de valores. A verdade não existe. Qualquer saber é impossível, e tudo é falso porque é ilusório. Seu niilismo baseia-se em 3 tópicos. Primeiro, na não existência do ser, existe somente o nada. O ser não é uno, não é múltiplo, nem criado e nem gerado. Por conseguinte, o ser é nada. Segundo, mesmo que o ser existente, ele não poderia ser conhecido, pois se pudéssemos pensar em coisas que não existem, é porque existe uma separação entre o que pensamos e o ser, o que impossibilita o seu conhecimento. E terceiro, mesmo que pudéssemos pensar, conhecer o ser, não poderíamos expressar como ele é, e porque as palavras não conseguem transmitir com veracidade nada que não seja ela. O que defendia Gorgias? Platão dedicou um de seus diálogos a Gorgias, criticando o estilo, a persuasão e os paradoxos utilizados pelo filósofo. Os pensamentos de Gorgias estiveram centrados nos temas do subjetivismo, do relativismo, do asceticismo e do ceticismo absoluto. Assim ele se demonstrou cético em relação à ciência e à razão. Gorgias e frases. Mesmo que o ser existisse, ele não poderia ser conhecido, pois se podemos pensar em coisas que não existem, é porque existe uma separação entre o que pensamos e o ser, o que impossibilita o seu conhecimento. Mesmo que as coisas sejam, elas não são conhecíveis. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna. Eu estou cursando Pedagogia primeiro semestre na Unisantana. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre Protágoras. Protágoras foi um sofista, filósofo e um dos mais importantes professores daquela época. O homem é a medida de todas as coisas. Protágoras. Protágoras foi um sofista da Grécia Antiga, célebre por cunhar a frase: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. Nascido em Abdera, 481 a 410 a.C.,
Protágoras é considerado o pai do movimento sofístico e um dos seus mais importantes representantes. Esteve várias vezes em Atenas, onde teria alcançado grande fama e sucesso. Compôs muitas obras, raciocínios, demolidores, antilogias sobre os deuses, sobre o ser e grandes discursos, das quais restaram apenas fragmentos. Professor de retórica e lógica, ele, como outros sofistas, acreditava que a verdade é relativa, ou seja, que não existe uma única verdade. A principal virtude do homem, segundo Protágoras, é a retórica, não existindo verdade alguma, tanto na ética como na essência. A verdade será definida por aquele que domina a retórica e a arte de convencer. Apesar disso, Protágoras estabelece o critério da utilidade para escolher o que é melhor para cada caso. O que quer dizer somente que, primeiro, a verdade depende de quem a observa, de quem a mede, e não da realidade propriamente dita. Segundo, a percepção da realidade muda de acordo com a bagagem de que cada pessoa traz consigo. Terceiro, aquilo que é considerado verdadeiro dependerá em parte da cultura, pois influencia nossas experiências. E quarto, para entendermos por que uma pessoa crê no que crê, é preciso compreender primeiro a pessoa. A sua filosofia procurou tornar claro que não é possível uma fundamentação dos valores e princípios éticos. Como alternativa à busca dos valores absolutos e à sua aplicação no âmbito da vida pública, ele estipulou um critério de discriminação entre o que deve ser aceito e o que deve ser rejeitado. E este critério é o da utilidade. Bem, meu nome é Júlia, estudo na Unisantana, faço pedagogia, estou no primeiro semestre. Estamos falando sobre os sofistas, os grandes filósofos sofistas, e eu irei falar de Pródico, um dos primeiros sofistas gregos, do primeiro período dos sofistas. E é bem legal que ele tem uma visão dos deuses, que ele cultiva a palavra, né? Precisão das palavras. 450 ou 465 a.C. Quem é Pródico? Pródico de Zeus, conhecido como orador e professor, foi um filósofo grego do primeiro período do movimento sofista, conhecido como o precursor de Sócrates. Sábio e hábil na arte de falar, foi enviado a Atenas como embaixador de Lunes. Conhecido pelo conhecimento no campo da sinonimia, deu aulas conferências não só em Atenas, mas também em outras cidades gregas, e foi com esta atividade que ganhou quantias de dinheiro. Crê-se que Pródico foi discípulo de Protágoras e mestre de Teramenes, Eurípedes e Tucídides. Para Pródico, a religião era personificação dos objetos naturais que eram necessários ao homem, como o caso do sol, a lua, os rios, colheitas. O pão foi personificado pela deusa Deméter, a água pelo deus Poseidon, o fogo pelo deus Nefasto e assim sucessivamente para os outros deuses. Pródico estava preocupado com o próprio movimento sofista. O dobro do desejo é o amor, e o amor em dobro é a loucura. Para não esquecer quem eram os sofistas, eram professores viajantes que por determinado preço vendiam ensinamentos práticos de filosofia, também conhecido por aqueles que se dedicavam a instruir e educar os cidadãos atenienses interessados em participar na vida da cidade e estado. Naquela época, os sofistas significavam mestres do saber.